Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam todos, todas bem-vindos, bem-vindas. Temos mais um seminário, né, da nossa série aqui do IC. E hoje a gente tem o prazer de receber o professor Ronaldo Ferreira, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Já inicialmente eu agradeço aí a disponibilidade de preparar a apresentação, de fazer a apresentação, de tirar as dúvidas, tudo mais, as questões. A gente sabe hoje que todo mundo tem uma agenda bastante cheia, então agradeço aí a disponibilidade. O título da palestra é When it looks too good to be true, it probably is. Unlocking Black Box Models for Networking Problems with Trust. O professor Ronaldo, eu vou dar aqui uma pequena introdução, eu mandei aí na mensagem uma short bio dele, né? Mas alguns pontos aqui. Então, é um professor titular, né, em Ciência da Computação na Faculdade de Computação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, fez um mestrado aqui no IC, né, com a gente aqui. Na verdade, na época não era nem IC, né, era no IMEC, mas fez aqui na computação, e fez doutorado na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, em Ciência da Computação. Também foi professor visitante, pesquisador visitante na Princeton University, e já serviu aí como membro da SBC e membro do LARC. Além, acho que de hoje, né? Não, participou também da RNP, né? Sendo membro do Comitê de Administração de 2011 a 2013, né? Atualmente, você está na SBC atualmente? Estou na diretoria de cooperação com sociedades científicas. Isso, exatamente. Então, atualmente, na SBC, nessa diretoria. Os interesses de pesquisa, redes de computadores e sistema distribuído. Então, Ronaldo, obrigado aí, esteja à vontade aí para apresentar. Tá joia, Edmundo. Eu que agradeço o convite, né, tanto do Instituto de Computação quanto o seu em particular. É um prazer aqui para mim falar com vocês, na realidade é um prazer e uma honra, considerando que eu sou egresso aí da Unicamp, na época era o DCC, Departamento de Ciência da Computação, que era vinculado ao IMEC, já são algumas décadas atrás, mas foi uma época muito boa da minha vida, que eu aprendi muito com os professores da época do DCC. Bom, o título da minha palestra é um tanto quanto chamativo, né? Ele fala bastante aí de Black Box Models. Um aviso inicial, eu não sou especialista em inteligência artificial, minha área de interesse é redes, mas esse foi um trabalho bem interessante que a gente desenvolveu ao longo aí de alguns anos, e isso começou com uma colaboração, eu gostaria aqui de nomear os meus colaboradores, isso começou lá em 2018, e o que eu vou apresentar, a minha apresentação, ela basicamente tem duas partes principais. Uma é uma ferramenta de explicabilidade que a gente desenvolveu para analisar problemas de rede, e outra é uma crítica ao uso indiscriminado de aprendizado de máquinas para resolver qualquer problema, e muitas vezes de maneira pouco confiável, né? Boa parte do que eu vou apresentar aqui é resultado do trabalho da tese de doutorado do Arthur, que é um aluno da URGS, que eu tive o prazer de orientar, e também foi desenvolvido com outros parceiros aí da UCSB, a Califórnia e Santa Bárbara, e da URGS também. Bom, eu vou fazer aqui uma breve introdução, não preciso nem falar muito sobre isso hoje, né, da importância de IA em todos os ambientes, coisas do tipo que antigamente pareciam de ficção. Hoje você vai num aeroporto nos Estados Unidos, em alguns lugares você não precisa nem mostrar mais cartão de embarque, porque tem um sistema de reconhecimento facial, né? Então, IA está aí nas nossas vidas, no cotidiano, com modelos cada vez mais complexos, com redes neurais de profundidades enormes, e problemas que antigamente levavam meses, hoje em dia a gente resolve em dias, né? Principalmente por um processo cada vez maior de automatização. E para
bagunçar ainda mais, né, coisas que surgiram depois até do que a gente iniciou esse trabalho e até tinha publicado artigos, esse crescimento enorme de IA generativa. A minha palestra não vai ser sobre IA generativa, mas é só para dar uma ilustração do quão importante IA se tornou, né? Então, eu acho fantástico a capacidade que esses modelos generativos têm de, por exemplo, você escrever um texto descrevendo, olha, gera para mim uma imagem que ilustre esse crescimento da IA generativa, e o modelo é capaz de gerar uma imagem a partir de uma descrição textual. Então, isso é algo bastante intrigante e mudou muito a nossa maneira de trabalhar nos últimos anos. Porém, o uso de inteligência artificial e de machine learning para resolução de problemas em rede ainda tem uma certa desconfiança. Quando a gente conversa com operadores de rede, eles são bastante relutantes em usar modelos que são chamados modelos caixa preta, né? E aí existe um conflito de duas culturas. Em geral, os modelos que são utilizados em IA, que têm o melhor desempenho, né, que atinge maiores precisões, maiores níveis de recall, são modelos do tipo caixa preta, em que você não tem transparência, você não entende como é que o modelo está funcionando, e se você não entende, é difícil confiar para colocar numa rede de produção. Principalmente porque uma rede é um ambiente crítico em que decisões incorretas de um modelo podem levar a prejuízos de diversas naturezas, né? Em geral, prejuízos financeiros, porque envolve bloquear tráfego de algum cliente ou de um comércio eletrônico, ou então até mesmo de reputação da empresa, se as coisas não funcionam como deveriam funcionar. E, por outro lado, você tem o pessoal que opera a rede. Se você conversar com os operadores de rede, eles são bastante conservadores. O que eles querem é implantar soluções que eles entendam, entender como as coisas funcionam, para não ter problemas inesperados, né? Mas, por outro lado, a gente tem um volume muito grande de artigos sendo publicados na área de rede que utilizam modelos de aprendizado de máquina. E o que a gente identificou ao longo desse trabalho, que uma fonte crescente aí frequente de críticas ao uso de aprendizado de máquina é esse que a gente chamou de pipeline tradicional de IA e aprendizado de máquina. O que a gente chama de pipeline tradicional? Seria aquela ideia de você, olha, eu tenho uma tarefa que eu quero resolver, eu vou especificar um determinado modelo, vou escolher um determinado modelo para trabalhar. Eu tenho um conjunto de dados de treinamento. Geralmente, a gente está falando aqui de aprendizado supervisionado, com dados rotulados, o que já é um problema sério para a área de redes, que tem uma carência muito grande de dados rotulados. É um ambiente bastante desafiador para se utilizar aprendizado de máquina. Primeiro, por não haver dados rotulados. Segundo, pelas características dos dados mudarem constantemente, ou seja, as distribuições que a gente visualiza ao longo do tempo mudam muito, né? E aí, nesse pipeline tradicional, você tem um processo de avaliação que é baseado no conjunto no dataset que possui a mesma distribuição dos dados de treinamento, né? A gente tem o que a gente chama de IID, aí, um dataset IID que você usa tanto para treinamento como para teste. É claro que sempre faz os splits, mas a distribuição probabilística é a mesma. E um problema que se tem muito constante é se declarar vitória baseado numa única métrica de desempenho. Em geral, se escolhe aí F1 Score, que captura a precisão e recall do modelo numa única métrica. E, em geral, o que se faz é, olha, eu tenho um problema para resolver, desenvolvo aqui uma rede neural, uma random forest, treino o meu problema com um conjunto de dados, testo com uma fração do meu conjunto, do meu dataset, e se eu tenho um desempenho alto, eu geralmente declaro vitória, né? Isso a gente vê acontecer muito em artigos publicados na literatura. O problema dessa abordagem é que esse pipeline, por si só, ele é muito suscetível a um problema de subespecificação. O que seria um problema de subespecificação? É um modelo não generalizar adequadamente.
E também a métrica de avaliação não considerar vieses que o próprio modelo possa ter. Por exemplo, um modelo mais simples que a gente possa imaginar de regressão linear, esperar que os dados seus tenham um comportamento linear. Então, a avaliação em geral nem considera isso. Então, de um modo geral, o pipeline que a gente chama de pipeline tradicional consiste em você selecionar um modelo que você quer trabalhar, ter o seu conjunto de dados, fazer um processo de treinamento, mudando os parâmetros do modelo, testar, e dependendo de uma métrica de desempenho, que aqui eu estou usando o F1 Score para ilustrar, mas em geral utilizam-se outras métricas de desempenho, com base nessa métrica, você tem duas possibilidades. Se você estiver satisfeito com o seu F1 Score de 0,99, você declara vitória e a ideia é que esse modelo seria implantado. Né? Por outro lado, se você atinge um score que você não está satisfeito, você tem duas possibilidades. Muda o modelo, ou então muda os parâmetros do modelo, muda de uma rede neural com 2 camadas para 3, para 4, que seja, ou então coleta novos dados. Mas a questão é a seguinte, será que a gente pode confiar em modelos desenvolvidos dessa natureza quando a gente trabalha em ambientes críticos, por exemplo, no ambiente de carros autônomos, ou então em segurança de rede? A questão que a gente quer saber é por que e como o modelo funciona, né? Será que a gente consegue responder essas perguntas? Quando que o modelo não funciona? O que é algo bastante importante, por exemplo, no ambiente de rede em produção. Ok? O que a gente observou ao longo do nosso trabalho, de analisando vários artigos publicados na literatura que usam modelos de aprendizado de máquina, é que havia vários problemas de subespecificação. E problemas de subespecificação têm de diferentes naturezas, como atalhos que o modelo pega, correlações espúrias, problemas de amostras, né? Problemas de atalhos do tipo, olha, problema clássico para quem estuda muito aí aprendizado de máquina e vai estudar explicabilidade, que é uma área bastante ampla, é aquele exemplo clássico de você treinar um modelo para identificar a vaca, né? E aí você sempre treina o seu modelo com imagens de uma vaca num pasto, e o que o modelo, na realidade, aprende é capturar aquela porção verde do pasto, porque é uma porção predominante e não a característica da vaca, e quando você leva a vaca para uma praia ou para a cidade, o modelo não a classifica corretamente. Então, são problemas de projeto do modelo e principalmente de dados de treinamento. A gente vai ver que muitos desses problemas estão relacionados aos dados que são usados para treinamento. Então, vamos considerar esse exemplo que a gente usou, né, no nosso trabalho. Existe um dataset bastante popular que vários trabalhos publicados utilizam para avaliar quão bom o modelo projetado é, um dataset chamado SeqIDS, aqui no caso está 2017, mas já existem versões para 2022, que são datasets gerados por uma universidade do Canadá e disponibilizado publicamente. O problema é que esse dataset ele foi gerado a partir de um ambiente real, mas foi gerado a partir de interações sintéticas, né? Não num ambiente completamente real, mas quando eu digo real, olha, eu tenho uma aplicação real mandando requisições para um servidor, mas como essas requisições são enviadas, isso foi emulado. Né? E aí a gente tem aqui um modelo clássico de Random Forest, que para esse dataset específico, que tem um conjunto de ataques de segurança de rede, o modelo de Random Forest simples atinge um F1 score de 0,99, ou seja, aparentemente o modelo funciona muito bem se a gente considerar uma métrica apenas de desempenho. Né? Aí a questão é, será que a gente pode responder essas perguntas? Né? Por que esse modelo é tão bom? Quando que ele não funciona? E a resposta é não, a gente não consegue responder isso usando pelo menos o pipeline tradicional, que é baseado simplesmente numa métrica de desempenho. Tá? Então, a pergunta que a gente
coloca aqui é: será que a gente pode confiar nesse modelo e configurar para a gente que pensa em desenvolver soluções práticas para uma rede em produção? Confiar significa passar a operação de uma rede para esse modelo, né, ou para um modelo qualquer que esteja sendo desenvolvido para um problema de redes. Pensando nessa pergunta, a gente investigou aí na literatura alguns métodos de explicabilidade. Explicabilidade é uma área bastante ampla de inteligência artificial, e na época a gente acabou não achando nada específico que nos atendesse, e a gente acabou desenvolvendo uma ferramenta que a gente chamou de Trustee, mas mais importante que a ferramenta de explicabilidade, porque há várias, é a gente pensar no desenvolvimento de uma solução que envolva um pipeline aumentado, né, em que a gente não fique satisfeito somente com uma métrica de desempenho. E por que isso é importante? Porque, principalmente na área acadêmica, a gente vê cada vez mais um número muito grande de submissões de artigos científicos que usam aprendizado de máquina e que basicamente descreve como o modelo foi projetado e depois as métricas de desempenho. E isso tem colocado uma sobrecarga muito grande no sistema científico como um todo, em avaliadores, em comitês de programas, em corpo editorial de revistas, que precisam avaliar um número muito grande de submissões e que não se há uma confiança muito grande naqueles resultados. Você sabe que o resultado reportado é aquilo que foi reportado, né? E o que é interessante dessa questão que a gente traz aqui é aquela questão de ciência que aqui toma uma outra dimensão, que é o quê? Em ciência se espera que um artigo publique resultados que sejam possíveis de reprodução, que você possa reproduzir. E o interessante é que esse trabalho todo que a gente fez só foi possível porque a gente analisou trabalhos especificamente que eram possíveis de serem reproduzidos, que tinham os artefatos, código e dados, né? A questão é que a gente foi capaz de reproduzir os resultados, mas depois a gente analisou uma outra dimensão, será que esse modelo faz o que o artigo está querendo dizer que ele faz? Né? Então, a ideia aqui é que a gente utilize um pipeline estendido que dê um pouco mais de confiança a quem está avaliando e para quem está publicando também. Que é o quê? Seria considerar um passo adicional de explicabilidade. No nosso caso, a gente investiu um bocado de tempo para desenvolver um método de explicabilidade baseado em árvores de decisão. Então, a ideia básica dado o modelo caixa preta, a gente quer avaliar uma árvore de decisão que imita o comportamento desse modelo caixa preta. E também a gente desenvolveu essa ferramenta que, além de gerar árvore de decisão, gera vários relatórios estatísticos para que sejam analisados. Qual que é a ideia básica que a gente espera que haja mudanças? É que quando alguém for relatar alguns resultados, que ele passe mais confiança para o avaliador, que aquele trabalho não é simplesmente reporta resultados de um modelo que está subespecificado. Vou falar aqui rapidamente, apesar de ter alguns slides que eu cubro a parte de construção da árvore de decisão, a ideia basicamente de Trustee é a gente extrair árvores de decisão a partir do modelo caixa preta. Agora, a pergunta que vocês, quem já estudou explicabilidade, deve dizer, mas por que eu preciso de um outro método de explicabilidade? O que é que a gente chama de XAI ou Explainable AI? É porque, na época, a gente simplesmente não achou nenhum método que cobrisse os nossos requisitos. E a gente queria que o nosso método em si fosse independente de modelo, que tivesse uma alta fidelidade, que produzisse explicações de baixa complexidade e que fosse estável. Eu vou explicar rapidamente o que eu quero dizer com essas 4 dimensões, mas a ideia básica é a gente gerar um método de explicação global que imita o comportamento de uma caixa preta. Muitos dos métodos de explicabilidade existentes são métodos de explicabilidade local. Então, para quem já estudou explicabilidade, conhece Lime, Chaplin, esses métodos explicam decisões específicas do modelo, dizendo, olha, para essa decisão, para essa amostra específica, foram relevantes as características A, B, C ou D, né, e o nível de relevância que elas tiveram. No nosso caso, a gente está querendo entender o comportamento
mais geral do modelo e não uma decisão específica. Então, por isso que a gente optou em desenvolver um modelo baseado em árvores de decisão. É claro que não é o primeiro método que utiliza árvore de decisão, mas a gente teve que adaptar várias abordagens da literatura para cobrir o nosso domínio de problema. Né? Então, a ideia básica é que, dado um conjunto de treinamento e de teste, um modelo caixa preta, eu vou usar a saída do modelo caixa preta para treinar um modelo caixa branca. Então, o Trustee ele usa o modelo como se fosse um expert para treinar um aprendiz. Né? Ou seja, isso é o que a gente chama aí de imitation learning, que você vai usar um professor para ensinar um aluno. E, a partir daí, a gente espera ter atingido um ponto aqui, e aqui a gente não olha para o modelo caixa preta, a gente simplesmente olha para a saída do modelo caixa preta. Porque existem alguns métodos de explicabilidade, até de explicabilidade global, que funcionam especificamente para problemas de reinforcement learning, que aí você precisa conhecer características de distribuição do modelo. No nosso caso, a gente está olhando para a saída do modelo. Ok? E, a partir daí, a gente vai gerar múltiplas árvores de decisão. Então, perceba que a gente faz amostragem no conjunto de treinamento, passa pelo modelo caixa preta e usa a saída do modelo caixa preta para treinar a árvore de decisão. E aí, quando eu falo árvore de decisão, é porque a gente não gera uma única árvore de decisão, a gente gera várias árvores de decisão e a gente otimiza a nossa processo de geração baseado em fidelidade. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que as árvores de decisão elas são otimizadas para imitarem o modelo caixa preta. Elas não são otimizadas para gerar o melhor resultado para aquele conjunto de dados. Então, se você tem um modelo que faz expansão de dados, reforçando aquelas decisões que a árvore de decisão diverge do modelo caixa preta. Então, se eu tenho a árvore de decisão tomando uma decisão diferente do modelo caixa preta, eu vou aumentar o meu dataset, reforçando a decisão da caixa preta. Ok? O problema é que árvores de decisão, elas recebem muitas críticas porque elas podem ser muito grandes, né? E você passar uma árvore de decisão com milhares de nós para um especialista é inviável. Então, no nosso caso, a gente quer gerar árvores de decisão que sejam mais fáceis de interpretar. Então, a gente desenvolveu um método de poda, que a gente chamou de top cake pruning, e a ideia fundamental é mostrar para um especialista um número de ramos que ele quer observar da árvore de decisão. E o que a gente observou nos modelos que a gente avaliou é que aqueles modelos que são problemáticos, que são os casos que a gente quer evitar, em geral, um número pequeno de ramos da árvore de decisão captura as principais decisões do modelo. Então, o que a gente tem é que, depois de um certo número de ramos da árvore, a gente tem um retorno cada vez mais decrescente, e que com um número pequeno de ramos, a gente atinge fidelidades aí acima de 90% com o modelo original. Okay? Então, aí, com isso, a gente buscou atender o terceiro requisito da gente, que seria ter baixa complexidade. Então, lembrando lá que a gente desenvolveu essa ferramenta com o objetivo de ter explicações que tivessem fidelidade, que fossem agnósticas a modelos, tivesse baixa complexidade, e também o quarto requisito é que fosse estável. Estável significa não gerar explicações que sejam erradas, porque o pior dos mundos é você analisar um modelo caixa preta e gerar uma explicação que não captura adequadamente o comportamento do modelo. Então, como que a gente evitou esses casos? A gente tem um loop externo, que a gente chama, né, o Trustee organizado em loops, porque a gente faz várias iterações, em que a gente vai procurar entre várias árvores de decisão de alta fidelidade que a gente gera,
aquela que tem a concordância média com as demais maior. Então, a gente quer tirar uma árvore de decisão que tenha alta fidelidade e que não gere explicações erradas. Porque se eu tenho uma árvore de decisão cujas decisões diferem completamente de 10 outras, provavelmente essa é uma explicação equivocada e a gente confia que as demais reflitam melhor o modelo caixa preta. Ok? Em resumo, a ideia básica, eu falei para vocês, a ideia básica é eu ter um modelo caixa preta e gerar uma árvore de decisão que tenha alta fidelidade, que tenha uma alta agreement com as demais, para não gerar explicações equivocadas, e que tenha baixa complexidade utilizando um método de pruning específico. Eu vou passar bem rapidinho nessa parte aqui, que é simplesmente uma característica da ferramenta que a gente desenvolveu, que ela, além das árvores de decisão para explicar os modelos, ela gera vários, o que a gente chamou de Trust Report, que são relatórios sobre distribuições probabilísticas, né, de quais features são mais frequentes, quais árvores classificam mais, quais ramos de árvores classificam mais as minhas amostras. Então, isso aqui é só para dar uma visão bem geral para vocês e para eu passar um pouquinho para os casos de uso, que eu acho que são até mais interessantes. Né? Então, esse trabalho, ele, como eu disse para vocês, ele tem duas partes. A minha apresentação, uma que fala de uma ferramenta, um caso concreto, e depois tem outros casos que a gente avaliou de artigos publicados na literatura. Então, assim, o primeiro artigo que a gente avaliou é um artigo que, assim, a gente encontrou vários problemas com esse artigo. Foi um artigo que foi publicado e, por incrível que pareça, tem mais de 1000 citações no Google Scholar. Então, assim, aquela coisa, eu quero ter um artigo muito citado. Depende, né? Se as citações forem elogiosas, tudo bem, mas nem sempre elas são. Apesar dessas 1000 citações, nem todas serem críticas ou serem elogiosas. Tem uma mistura aí. Mas o que esse artigo propunha era um modelo baseado numa rede convolucional, uma rede neural convolucional, para classificar entre dois tipos de tráfego. Tráfego de VPN e tráfego não VPN. E eles fizeram uma analogia do tráfego de redes com imagens e usaram lá 780 bytes dos pacotes para alimentar uma rede convolucional sem fazer engenharia de features, né, feature engineering. E eles usaram o dataset bem conhecido, também gerado pela mesma Universidade do Canadá, de New Brunswick, que também é bastante utilizado, e obteve um resultado de 0,99 de F1 score e que a gente foi capaz de reproduzir o mesmo F1 score. Na verdade, a gente chegou a 0,96. Então, assim, a princípio seria um caso de sucesso em que uma rede neural, uma abordagem diferente, né, com a rede neural convolucional para classificar tráfego VPN e não VPN. O problema é que quando, só para dar uma ideia, esse modelo que eles geraram, ele tem mais de 10 milhões de parâmetros. É uma rede convolucional que na hora de calcular, de treinar o modelo, é preciso aí calcular mais de 10 milhões de parâmetros. E o que a gente observou quando a gente usou a nossa ferramenta é que, consistentemente, a gente gerava árvore de decisões com 7 nós. Né? Isso sem usar nenhuma poda. Consistentemente, a gente estava gerando árvore de decisão com 7 nós e estava obtendo uma fidelidade de 100% com o modelo. Ela estava tomando exatamente as mesmas decisões. Então, a questão é, como é que pode um modelo com 10 milhões de parâmetros ser capturado por uma árvore de decisão tão pequena? O problema estava nos dados. Né? Os dados eles não foram tratados adequadamente a ponto de ter uma característica clara que diferenciava entre tráfego VPN e não VPN. Então, os tráfego, nesse dataset, tráfego não VPN, ele tinha uma característica que ele começava com o cabeçalho Ethernet, e o tráfego VPN, ele não tinha o cabeçalho Ethernet. Então, o que o modelo fazia, ele estava simplesmente comparando
bytes de um protocolo IP com um valor aleatório de um endereço MAC. Né? Então, o VPN indicava ali um protocolo TCP, comparando com um valor aleatório que dificilmente era um valor 17. Maior que 17 indicava um endereço Ethernet. Então, o modelo ele não estava aprendendo nenhuma característica do problema em si, que é diferenciar tráfego VPN de tráfego não VPN. Ele simplesmente estava pegando um atalho muito característico dos dados de treinamento. Isso chamou bastante a atenção por dois motivos, né? Como que um artigo desse é aceito, e segundo, como ele recebe tantas citações, sendo que muitas das citações simplesmente citam, olha, esse trabalho faz classificação de tráfego VPN e não VPN, e muitas vezes então as pessoas acabam citando artigos sem nem mesmo ler e validar aqueles resultados. Então a gente tem aí o que a gente chama de uma crise, muitas vezes, de credibilidade em resultados de artigos publicados na área de redes que usam modelos caixa preta. Tá? Aí a gente validou isso de várias maneiras para ver se era isso mesmo, né? E aí a gente começou a ver assim, tá bom, pode ser isso, mas pode ser que o modelo esteja pegando alguma coisa diferente, que não seja só isso. A gente começou a mudar os valores de algumas features, e a partir do momento que a gente mudou aqueles bytes inicial, né, o modelo basicamente degringolou para 0,3 de F1 score, ou seja, ficou pior do que se eu jogasse uma moeda para o alto e decidisse se é VPN ou não VPN, que eu decidiria com 50% de chance de aceitar. Né? Então, aqui nesse caso, a gente tem um caso clássico de atalho que o modelo pega e que a gente conseguiu detectar facilmente. A mensagem que eu quero passar para vocês, olha, usar um pipeline mais elaborado para se projetar uma solução de aprendizado de máquina para um problema de redes, em problemas críticos, é algo essencial para a gente trazer credibilidade para os artigos que estão sendo publicados e para trazer um pouco mais de segurança para quem está avaliando. Né? Ou então, simplesmente, a gente chegar no consenso, olha, se tiver esse tipo de avaliação, a gente nem deve aceitar, porque isso não é crível. Ok? Aí tem vários outros casos que a gente avaliou, né, até pelo tempo um pouco mais curto aqui que a gente tem, eu não vou passar por detalhes de todos os outros modelos, mas teve um outro caso aqui de esse dataset, que eu usei lá no início como exemplo, é um dataset que ele é muito utilizado para vários trabalhos da área de segurança e segurança em redes para classificar anomalias em tráfego. Então, só para vocês terem uma ideia, é um artigo, um trabalho, né, porque é um dataset com um artigo que descreve o dataset, que tem mais de 4.000 citações. E a gente foi analisar como ele classificava um determinado tipo, como um modelo Randall Forest classificava um ataque do tipo Heartbleed, que é um ataque de segurança que foi bastante danoso em algum momento aí, que era um ataque num protocolo de segurança de rede em que o atacante ele mandava uma mensagem para o servidor e nessa mensagem existe um campo de tamanho da mensagem dizendo simplesmente para o servidor dizer que ele está vivo, ele deveria mandar de volta a mesma quantidade de bytes especificada no tamanho, no campo de tamanho da mensagem. Então, assim, é uma mensagem de ping-pong. Então, eu mando um ping dizendo, olha, me manda essa mensagem de volta e ela tem tamanho 100 bytes. Então, eu mando lá 100 bytes, o servidor manda de volta 100 bytes. O que o atacante fazia? Ele mandava uma mensagem com 100 bytes, mas escrevia no campo dizendo que a mensagem tinha 60K. E um servidor vulnerável, ele mandava de volta não somente os 100 bytes da mensagem, mas 60K de bytes da memória, muitas vezes revelando informações confidenciais sobre o servidor, tipo senhas armazenadas, né? Ou então derrubando o servidor por causa de acesso inválido de memória. Okay? Então foi assim, um ataque bastante
comprometedor, comprometeu vários servidores que não tinham as atualizações, e é baseado num dataset que foi gerado sinteticamente. O que a gente observou com isso é que, para decidir se era um ataque do tipo Heartbleed, o modelo estava sempre usando uma única feature, né? Então, se tivesse aquela feature ali, aqui nesse caso, o comprimento máximo do tamanho de voto fosse maior que 12K, maior ou igual a 12K, ele apontava como Heartbleed. Se não fosse, ele ia olhar outros casos. Aí, de onde vem esse problema? O que a gente viu é que os dados foram gerados de tal maneira que o atacante ele mandava uma requisição e continuava mandando requisições para uma única conexão TCP, e essa característica específica do tamanho da resposta ficava bastante grande, né? Mas era um caso específico daquele ataque. Então, um atacante vai fazer sempre daquele jeito. E o que a gente observou é que se a gente mudasse um pouquinho o comportamento do atacante, né, que é o que? Olha, eu vou fazer um ataque, mas eu vou fechar as conexões de tempos em tempos, ou então a cada solicitação. E com isso, o modelo degringolou completamente, né? Ou seja, os resultados foram bem abaixo daquele reportado, né? Ou seja, aqui é um caso clássico de um modelo que funciona muito bem para aqueles dados de treinamento, mas que a gente não tem confiança de colocar na prática porque ele não generaliza. Então, no caso da nossa mudança, ele simplesmente teve um F1 score de 0, né? Quando nos dados do dataset utilizado, ele tinha um F-score de 1, de 100%, ele sempre acertava quando era Heartbleed. Ok? Então, assim, isso é uma característica bem particular de redes, mas que também ocorre em outras áreas, né? A área de redes ela é um ambiente bastante dinâmico e que não dá para a gente desenvolver um modelo com um conjunto muito restrito de dados e falar, por exemplo, numa publicação que aquilo resolve o problema, né? Aí tem um outro resultado aqui, que a gente analisou um processo automático de geração de modelos de aprendizado de máquina que usa bits do pacote para classificar. Então, aqui o objetivo era classificar diferentes tipos de ataques e de versões de sistemas operacionais, analisando os bits de um pacote de forma separada. Então, assim, cada bit é uma feature, e aí os autores definiram 3 valores para um bit, que é interessante, né? Um valor 1, 0 e -1. O -1 indica que aquele bit não estava presente, só para ninguém achar estranho, falar, olha, um bit com 3 valores, mas era uma característica desse modelo, né? E eles reportaram resultados muito bons para, por exemplo, um ataque distribuído de negação de serviço. E o que a gente viu é que com uma árvore com top 4 pruning, ou seja, a gente pegar os 4 ramos mais importantes, ela resultava numa árvore de decisão com 8 nós, e que o que se estava acontecendo ali é que o modelo estava novamente pegando alguns atalhos, nesse caso ele pegava correlações entre os bits, para identificar a versão de Linux. Por exemplo, uma versão de Linux chamada Kali Linux, ela sempre começava com TTL64, um campo de um pacote, né? E o dataset que eles usaram de treinamento, a máquina estava sempre um salto depois de onde ele estava sendo coletado. Então, o TTL estava sempre vendo ali com 63, né? E o que a gente viu é que quando a gente tentou usar dados reais, e isso aqui foi um trabalho que a gente coletou dados reais no campus da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, com um sistema profissional de IDS, um Suricata, e quando a gente aplicou esse modelo treinado, ele simplesmente não pegou absolutamente nada, né? Então teve ali um F1 score de 0. Ok? Teve um trabalho que a gente publicou
na conferência chamada CMCCS, que é uma conferência da área de segurança, Computer and Communication Security, em que a gente avaliou vários outros desses trabalhos. Depois eu posso mandar para vocês os slides, para vocês terem aí, e até uma cópia do artigo, para que vocês analisem o que a gente fez. A gente avaliou artigos publicados em conferências de primeiríssima linha, como CCS, NDSS, né, SIGCOMM também, e na maioria desses casos, nesses casos em particular que a gente avaliou, em todos eles a gente achou algum problema de subespecificação. Né? Assim, só para a gente fechar aqui, Trustee, então foi esse pacote que a gente desenvolveu, espero que quem esteja trabalhando aí na área de redes ou na área de inteligência artificial ache essa ferramenta interessante, utilizem, é um pacote que tem tido número relativamente alto de utilização, está relativamente bem documentado. O Arthur, que foi o aluno que desenvolveu, foi um aluno muito caprichoso, então está disponível, espero que vocês usem e nos reportem eventuais problemas. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Quando a gente fala de aprendizado de máquina em ambientes críticos, né, em que a gente fala de high stakes, a gente fala de ambientes que a gente quer confiar no modelo. Né? Assim, esse modelo, essa ferramenta que a gente desenvolveu, o objetivo é tentar aumentar a confiança que a gente tem nesses modelos. É claro que não existe nenhum método de explicabilidade ou um método que garante que um modelo não tome decisões erradas, né? Mas quando um modelo toma decisões equivocadas, baseadas em atalhos, em geral, o que a gente observou é que é relativamente fácil, né? Fácil entre aspas, muitas vezes requer aí algumas iterações, mas é possível a gente detectar problemas com o modelo, em geral provenientes de dados de treinamento. Acho que era isso que eu tinha para falar, né? Eu acabei apressando um pouquinho mais aí no final para ver se eu ficava não muito distante do tempo, porque eu gostaria de ouvir aí as perguntas e os comentários de vocês. Obrigado, Edmundo. E aí eu passo aí para vocês. Obrigado aí pela excelente palestra. Eu vou usar aqui. O microfone está funcionando? O microfone agora está funcionando. Mas para quem está no YouTube, no que não vai estar no YouTube, poder escutar. Mas vai ter a gravação. Então, perguntas aí? Uma pergunta? Meu nome é Heitor. Legal a apresentação, gostei bastante do que vocês construíram, é importante. Minha pergunta vai demorar muito, será, para a gente conseguir utilizar essas redes profundas e black box para utilização em cenários de redes, ou ainda a gente vai ficar muito nas white boxes? Bom, deixa eu ver se eu entendi direito. A sua pergunta é se a gente vai ter um nível de confiança para usar esses modelos. Olha, o operador de rede é um ser bastante cético, né? Assim, eu até tive numa conferência recentemente, até o Edmundo estava lá no NOMS, e teve gente que eu perguntei que opera cabos de fibra ótica, tudo, e assim, você vê claramente que tem situações em que poderia ser utilizado o aprendizado de máquina, mas eles são bastante relutantes, né? Então, o que a gente precisa é ter um pouco mais de confiança. Esse trabalho, ele tem esse viés de tentar trazer um pouco mais de confiança, mas como eu disse para vocês, é um tipo de ferramenta que mostra problemas quando eles existem e são detectáveis, mas ninguém ainda tem um método, até onde eu conheça, ninguém tem um método de garantir que o modelo não vai errar, né? E em que situações ele vai errar. Então, assim, a tendência, é claro, de machine learning ser cada vez mais utilizados, mas eu não posso garantir para você quando que os operadores vão confiar e quando a gente vai colocar isso numa rede de produção. Tá?
as coisas mudam muito rapidamente, como a gente pode ver nos últimos 3 anos, aí, o que a generativa causou, e existe aí todo esse alvoroço até para se usar a IA generativa em problemas de rede também, né? Tem sido muito utilizado. Mas eu acho que ainda está um pouco distante. Uma coisa que eu acabei não falando, mas um viés bem interessante que a gente vê para esse tipo de trabalho é que, como o ambiente de redes, você tem um volume muito grande de dados, né? Mas esses dados são muito confinados a redes específicas em que as pessoas não querem compartilhar por problemas de privacidade. Uma coisa que uma árvore de decisão traz também é a possibilidade de você aprender com os dados. O que a gente gostaria que acontecesse com esse tipo de ferramenta e outros tipos de ferramentas explicáveis, até para tentar responder para você um pouquinho sobre essas redes mais profundas. Uma coisa que eu acho que seria muito legal é a gente pegar um modelo caixa preta, que seja profundo, uma rede neural profunda, com várias camadas que a gente realmente não entenda o que ele faz, usar dados que a gente tem da nossa rede e tentar extrair explicações desse modelo, como ele está tomando decisão, né, e mostrar isso para um especialista. A partir do momento que um especialista pegar uma árvore de decisão desse tipo, ou uma explicação de como o modelo está tomando a decisão, e verificar, olha, realmente esse modelo está fazendo algo aqui bastante interessante, que faz sentido e que até então não estava documentado, mas isso realmente faz sentido, né? Então, isso eu acho que é uma maneira que a gente pode usar esses modelos caixa-pretas até para auxiliar os operadores de rede a expandir o conhecimento da área. Isso eu acho que seria uma aplicação legal também. As perguntas? Opa, oi. Muito legal o trabalho também, achei bem interessante. Eu fiquei com uma dúvida aí nesse quesito do trustee. Os exemplos que você deu de use cases eram problemas de classificação, né? Isso. Um modelo que era caixa preta, e a gente usou o trustee para produzir uma árvore de decisão que poderia classificar do mesmo jeito, né? Isso. Mas aí eu fiquei com essa dúvida. Você acha que o trustee poderia ser utilizado num cenário de percepção-ação também? Por exemplo, uma coisa mais reativa. Porque eu estava pesquisando sobre o cenário de gestão usando machine learning para federated learning. E também, em geral, na verdade, para alocação de recursos, né? Que é uma coisa que precisa ser bem dinâmica. Eu estava pensando, porque a maioria dos métodos usa Deep Reinforcement Learning, que é bom, só que não é explicável, né? Isso. E aí eu fico perguntando, tipo, que métodos explicáveis que a gente tem para poder fazer isso? Olha, até onde o meu conhecimento vai, como eu disse, eu não sou especialista em aprendizado de máquina, né, minha área mais é redes, a gente tem essas duas grandes categorias de métodos de explicabilidade, né, que é a explicabilidade local, que explica uma decisão, e explicabilidade local, que tenta explicar o comportamento global do sistema. Pelo que eu me lembro, eu participei de um workshop uma conferência recentemente, e tinha um grupo, acho que se eu não me engano, da John Hopkins, que estava olhando essa questão temporal, né? Porque trustee, realmente, ele não olha para a questão temporal, por exemplo, mudança de distribuição, se as coisas mudam. Eu analiso um modelo num espaço de tempo. A gente até aplicou trustee para programas de reinforcement learning, mas tudo baseado nessa dinâmica. Se o modelo fosse bom o suficiente para capturar o feedback, a gente gerava boas árvores de decisão, né? Mas não é a ferramenta mais adequada para isso. Eu não saberia. Eu posso até recuperar o workshop e mandar para vocês depois, que tinha um grupo específico olhando para essa questão de tempo. Ok? Ronaldo, eu vou fazer uma pergunta aqui, que vai estar mais ou menos relacionado com aquela questão da fidelidade da saída dessa árvore de decisão em relação à saída do black box, né? Uhum. Assim, o que é considerado nessa fidelidade, para dizer se ele tem fidelidade ou não? É alguma coisa média, ou chega a olhar, por exemplo, se tem falsos positivos, falsos negativos? Como é que é essa questão desse cálculo da fidelidade? Isso, basicamente a gente compara a saída
do modelo caixa preta. Primeiro, a gente gera a árvore de decisão e depois a gente usa dados de treinamento, dados de teste, para testar a classificação que o modelo caixa preta faz e o que a árvore de decisão gerada faz. Né? Quando eles acertam, conta positivamente, e quando eles erram, conta negativamente. Então, por exemplo, dá um exemplo concreto. Eu tenho lá, vou pegar 1.000 amostras de teste e 999 amostras foram classificadas corretamente. Eu digo que aquela árvore tem uma fidelidade de 0,99. Né? E aí a gente faz isso para várias árvores que a gente gera e a gente escolhe aquela árvore que tem a maior fidelidade. Não sei se ficou claro. Ou seja, é baseado na saída de teste. Tá, não, eu entendi. Mas assim, minha pergunta é do tipo, aqueles que não deram iguais, se eles pertencerem à mesma classe, será que a fidelidade está sendo mesmo aquela fidelidade? E, de certa maneira, você está dizendo que vai ter a mesma fidelidade se você tiver mais ou menos a mesma... Vai estar relacionada à quantidade de saídas da árvore de decisão e a quantidade de saídas do black box. Mas se uma certa classificação sempre está errando, será que está tendo fidelidade? Não. Não, então, veja só, se o modelo caixa preta classifica uma amostra de teste de forma incorreta ao ground truth, eu quero que a árvore de decisão classifique de forma incorreta também, né? Porque eu quero que a árvore de decisão capture o comportamento do modelo caixa preta e não dos dados que foram usados para treinamento. Né? Então, depois que a gente treinou a árvore de decisão, a gente tem um conjunto de testes que a gente usa e passa esse conjunto de teste para o modelo caixa preta e para a árvore de decisão. E aí a gente compara as saídas. Se as saídas forem incorretas, o que a gente faz, a gente aumenta o conjunto, né, para numa iteração seguinte, reforçar aquela decisão do modelo caixa preta, até que a gente chegue em modelos de árvores de decisão que estejam mais próximos possíveis até que a gente chegue à árvore de decisão que estejam mais próximas do modelo caixa preta. Então, assim, isso envolve várias amostras e várias interações, o que a gente chamou ali de inner loop. A gente encontra uma árvore de decisão de maior fidelidade. Né? Só que a gente não fica feliz com essa árvore, a gente repete o processo, né, com outras amostras, e aí a gente tem várias árvores de decisão que têm alta fidelidade com o modelo. Mas como isso é amostral, eu não uso todos os dados, essas árvores de decisão elas podem ser bem diferentes. Né? Essa é a ideia mesmo, é eu trabalhar com amostras diferentes para eu investigar diferentes partes do meu espaço do problema. Eu entendi isso. Mais de uma vez, é isso, né? A minha pergunta é assim, do tipo, vamos supor que tivesse duas saídas, se o comportamento de uma rede era normal ou anormal. E a decisão, por exemplo, sempre que é normal, ela acerta. Mas sempre que é anormal, assim, os erros estão sempre no anormal. Eles não estão balanceados, os erros da árvore de decisão não estão balanceados. Então, isso vai corrigir exatamente tendo mais interações, é isso, né? Isso. Eu tenho mais interações, eu gero mais amostras de dados, e conforme o sistema vai rodando, ele vai reforçando aquelas decisões equivocadas. Mais alguma pergunta? Bom, hoje a gente não tem o YouTube, né? Então, obrigado aí, Ronaldo, pela excelente palestra aí, pelas explicações aí extras. E seja sempre bem-vindo para dar uma palestra aqui para a gente. Obrigado. Essa é a última, né? Então, the last but not the least, né? E obrigado, então. Eu que agradeço, Edmundo. Eu agradeço aí pelo convite. O Unicamp ainda está no meu coração, ex-aluno, então, assim, espero revê-los aí pessoalmente em breve.
Ele teve o mesmo orientador de mestrado do que eu. É, Então está com portas abertas aqui. tá joia. Obrigado, Edmundo. Um abração para vocês aí. Bom final de semana.